Olá, sétimo C, tudo bem com vocês? Professora Paula Jardim de Matemática, tá bom? Bom, esse vídeo tem alguns exercícios que eu quero que ainda vocês façam sobre os números inteiros, né? Então, aqui, ó, por exemplo, na página 64, exercício 3.2, eu quero que vocês façam, mas ele já está resolvido aqui. Ele pede para que eu dê o inverso do número, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho o mais 8. Qual é o inverso de mais 8? É menos 8. Eu já dei uma aula anterior que eu expliquei para vocês. O inverso de positivo é negativo, o inverso de negativo é positivo. O inverso de multiplicação é divisão e de divisão é multiplicação, né? Então, aqui é um exercício simples. Lá vai estar 10, mas, professora, não tem sinal. Quando não tem sinal, nós sabemos que ele é positivo, tá? 10 positivo, o inverso é negativo, 10 negativo, menos 10. Qual é o inverso de menos 36? Mais 36. O inverso de menos 48? Mais 48. O inverso de 27? Menos 27. De menos 58 é 58. De mais 124 é menos 124. E de menos 200 é mais 200, tá aqui. Então, é simples esse exercício, era só para vocês mesmos relembrarem. E vou pedir também exercício 3.3, 3.5, todos da página 64 e o 3.6. O 3.6 eu resolvi. Diz aqui que no final de outono, em São Paulo, a temperatura era de 20 graus. Então, temperatura de 20 graus. Depois, com a entrada de uma frente fria, ou seja, a temperatura baixou para 9 graus, ela baixou para 9 graus. De quanto foi a variação? É só você pegar esse daqui, né? Fazer a subtração. Então, vai dar 9 para chegar no zero, não dá. Pego um emprestado aqui do 2 e ponho aqui. Agora, o meu zero agora é 10. E eu tirei, tinha 2, peguei 1, fiquei com 1, né? Então, o meu 2 agora vale 1. 9 para chegar no 10 dá 1. E 0 para chegar no 1 dá 1. Então, a variação, a resposta é... A variação de temperatura foi de 11 graus. É um exercício simples, mas é para vocês sempre estarem atentos, né, ao positivo e ao negativo. Tem mais alguns exercícios da página 65 que eu também quero que vocês façam. 3.7, 3.8, 3.9. Da página 66 e 67, tem esse daqui, ó, que eu quero que vocês façam, caderno do aluno, tá? Tudo no caderno do aluno. Esse diz o seguinte: ao final de cada mês, Ana Luísa analisa o saldo de sua conta corrente, elaborando uma tabela como essa aqui representada. A tabela, ela tem o saldo bancário da Ana Luísa, né? O saldo bancário do ano inteiro. Os meses são janeiro, fevereiro até dezembro. Aí aqui vem os saldos, né? Em janeiro, menos 156, fevereiro, 248, aí vem março, menos 223 e assim por diante. Como eu tive um probleminha, né? Eu acabei esquecendo de colocar saldo, escrever saldo, aí eu coloquei esse número aqui em cima. Então, vocês imaginam que eu tive que apagar tudo. Por isso que tá esquisitinho assim, mas dá para vocês entenderem. Bom, referente a esses saldos, eu quero que vocês façam o seguinte... eu quero saber se no final de tudo, vocês vão ver o exercício 4.3, ele vai pedir isso para vocês. Vocês vão ter que ir no caderno de aluno e verificar o que se pede, tá? Mas aqui, ó, está mais ou menos o esboço. Eu quero que vocês verifiquem qual é o saldo final, né, durante o ano. Por quê? O que vocês vão fazer? Pega os números negativos, fica mais fácil, ó. Pega, quantos números negativos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Pega esses 5 aqui, coloca lá. Todos são negativos, então você vai ver qual é o total de negativo. Depois você pega os positivos e põe lá e verifica qual é o total dos positivos. Aí no final você vai ter um valor negativo e um valor positivo. Você vai ter que somar tudo, né, e verificar quanto que tem de valor negativo e quanto de valor positivo. Você verificando, você vai fazer a subtração e ver se sobra ou se ainda vai faltar, tá? Então, esse é o exercício para vocês.
Também temos, eu quero que vocês resolvam 4.4 e 4.7. 4.7, ele, olha, já está até resolvido aqui, o primeiro. A e B, quer que relacione essas duas colunas, coluna A e B, realizando as operações que está indicando aqui. Qual é a operação que está indicando? A mais B. A coluna A é o 8, a coluna B é o número menos 2, certo? Então, A mais B. Quem é o A? 8. 8 mais. O B, quem é o B? Menos 2. Aí você faz, como eu já expliquei para vocês, olha, se ele é positivo, coloque que é o que você tem, e negativo é o que você deve. Então, você tem R$8 e deve 2. Você paga os 2, ainda te sobram 6, ou seja, o resultado é positivo, né? A vezes B, esse pontinho aqui significa vezes, né? A vezes B, quem é o A? 8. 8 vezes o B, que é menos 2. Aí, vamos resolver aqui, ó, a multiplicação. 8 vezes 2, 16. Agora, vamos resolver o sinal. Vamos ver se ele é negativo mesmo, olha. 8 vezes 2, 16. Aqui é a regra da multiplicação. Regra de multiplicação e divisão é diferente, né? Regra de multiplicação e divisão. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Só isso. Então, vamos ver. Aqui não tem o sinal, quer dizer que é mais. Aqui eu tenho menos. Então, mais e menos são sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Se o sinal é diferente, o meu resultado é negativo. Pronto, está resolvido. B menos o A. Quem é o B? Vamos lá, ó. O B é menos 2, então coloca aqui, menos 2. Menos o A. Quem é o A? O A é o 8, então põe o 8 aqui positivo, tá? Menos 2 menos o 8. Por que eu coloquei entre parênteses? Gente, se eu não tivesse colocado entre parênteses, ficaria menos 8. Eu ia achar que esse 8 era negativo. E, na verdade, ele é positivo. Então, ele tem que estar entre parênteses para diferenciar. Nós temos aqui um sinal de menos antes desse... Eu sempre esqueço o nome. Parênteses, né? Antes do parênteses, eu tenho esse sinal. Quando eu tenho esse sinal, o que acontece quem está dentro do parênteses? Muda, né? Então, se ele é positivo, ele vai se tornar negativo. Se ele é negativo, vai se tornar positivo. No caso aqui, o 8 é positivo. Com esse sinal na frente, de menos, ele vai ser agora menos 8. Então, como ficaria? Ficaria assim. Menos 2, menos o 8, certo? Então, olha, está na frente o sinal, muda quem está aqui dentro. Agora, o meu 8 vai ser mais... desculpa. O meu 8, que ele é positivo, ele vai ser menos 8, né? E o meu 2, que já é negativo, continua negativo. Bom, mudei. Ele era mais 8, agora ele é menos 8. Por que mais, pessoal? Ele não tem sinal. Tem sim, subentende-se que aqui é um positivo. Bom, era positivo, se tornou negativo. Agora eu consigo resolver. Então, eu tenho menos 2 e menos 8. Aí, vamos lá para a nossa regrinha, né? Que é mais fácil. Eu devo menos 2, eu devo R$2 para um e devo R$8 para o outro. Então, quanto que eu devo no total? Eu devo 10. Ah, se eu colocar positivo, eu tenho 10, mas na verdade eu devo 10, certo? 8 e 2. Soma esses dois negativos aqui, vê quanto que é o total que você deve. Então, você deve 10. É isso daí que está acontecendo aqui. Agora, divisão. A dividido por B. Meu A é 8 dividido por B, que é menos 2. Faz a divisão primeiro. 8 dividido por 2, quanto dá? 8 dividido por 2. Vamos lá. 8 dividido por 2. Tem 8 na tábua do 2? Tem. 2 vezes quanto que dá 8? 2 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Pronto, então o resultado final é 4. 4. Agora, vamos para a regra de sinais. Aqui é negativo e aqui é positivo. Sinais diferentes. Sinais diferentes na divisão, meu resultado é negativo. Sinais iguais, positivo. Nesse caso, são diferentes, então o resultado é negativo. E aí, vocês vão e continuam fazendo com esse daqui também, ok? Bom,
Resolvido, agora nós vamos entrar no plano cartesiano, tá? Vou explicar para vocês o que é o plano cartesiano. Então, vamos lá para a explicação. Plano cartesiano, para que serve, o que é isso, né? Bom, o sistema de coordenadas cartesianas, na verdade mais conhecido como plano cartesiano, foi criado por René Descartes, tá? René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês, lá da Idade Moderna. Ele criou esse plano aqui com o objetivo de localizar pontos, tá? E é isso que nós vamos aprender agora. O plano cartesiano, ele pode ser utilizado, sabe para quê? Nós vamos aprender em gráficos, né? Gráficos e funções, e também estudos geográficos, no serviço de GPS. Por exemplo, quando a gente pega o GPS e sai para encontrar para ir num determinado lugar que você não saiba ir. Você usa o GPS, você está usando o plano cartesiano, tá? E quando você vai ao cinema, aí você vai lá na terceira fileira, o banco 3 e 4, um exemplo, né? Então, é usado como? Através do plano cartesiano. Enfim, entre outras coisas aí que também se usa esse plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Agora, o meu aqui tá enorme, não dá para vocês enxergarem, tá? Então, eu vou fazer um pequenininho aqui junto com vocês. Vamos lá. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano são duas retas. E essas retas são perpendiculares, olha só. Tá bom? Elas cruzam em um ponto, olha o ponto. E esse ponto é chamado de ponto de origem. A reta, olha, essa reta aqui está na horizontal, tá vendo? Essa reta é a reta X. E também conhecida, é mais conhecida como o eixo X, né? Mas o nome é eixo das abscissas, que é o meu eixo X. E essa reta na vertical é o eixo das ordenadas, que é conhecido como o eixo Y. Ok. Ponto de origem, primeiro. As retas são perpendiculares. A horizontal, eixo X. A vertical, eixo Y. Beleza? Então, aqui o meu ponto de origem. Agora, eu vou explicar para vocês o seguinte. O que nós vamos fazer? Na reta horizontal, eu vou ter os números positivos, que fica aqui do lado direito. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui, ó, estou na horizontal, né? Do meu lado esquerdo, os meus números negativos. 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. Depois, nós vamos agora para a vertical. Olha só, o meu eixo Y. Opa! O meu eixo Y. Esse meu eixo Y, eu vou fazer de vermelho. Gente, minha caneta caiu. Pronto. Aqui, aqui é a minha origem. Acima da origem, eu tenho os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, por diante. E abaixo da origem, eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, né? E assim vai. Bom, agora vocês já conhecem aqui o plano cartesiano. Esses pontos, quando nós vamos encontrar pontos, né? E vamos encontrar também pontos que estão fora dos eixos. Aqui é o eixo X e o eixo Y, pontos que estarão aqui fora. Essa parte aqui, ó, é chamado de primeiro quadrante. Essa outra de segundo quadrante, essa de terceiro quadrante e essa de quarto quadrante. Ok. E se vocês perceberem, né, eu comecei aqui e vim para cá, segundo quadrante, terceiro, até o quarto. Olha o sentido é anti-horário, né? No relógio, a gente tem o relógio lá e começa as horas. 1, 2, 3, 4, 5, sentido horário, é o sentido do relógio. Mas o nosso plano cartesiano é no sentido anti-horário,
tá? Para nós sabermos que aqui é o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Muito bem. Com essas informações, nós agora vamos encontrar pontos, né? Dentro aqui desse plano. Vamos ver agora como que se resolve? Eu vou... tem um exercício aqui para vocês resolverem comigo. Por exemplo, localização de um ponto, né? Então, vamos ver quais são... Eu até esqueci de fazer uma observação. A minha observação é o seguinte: eu tenho a reta X e a reta Y. O eixo X, o eixo Y, certo? Então, essa daqui é a coordenada. Eles são chamados de par ordenado. Par ordenado. Ok. Então, todas as vezes que eu tiver um número, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, por exemplo, -4 e 5. É o meu ponto A que nós vamos resolver já já. Eu quero encontrar o ponto A. E o ponto A, ele está no -4 e 5. Mas o que é isso? Isso quer dizer que o -4 é quem está no meu eixo X, que é aqui. E o -5 é quem vai estar no meu eixo Y, tá bom? Então, vamos ver como que se resolve. Exemplo. Olha, se vocês perceberem, vocês vão ver que aqui, ó, na minha horizontal, começa aqui o meu eixo Y. Depois, eu começo e faço aqui na vertical o meu eixo, meu eixo X, tá? E aqui na vertical o eixo Y. Muito bem. Eixo X, números positivos e negativos. Então, olhem aqui na horizontal, tá? Eu quero encontrar 4 e 5, meu ponto 4 e 5. Vou fazer aqui pequenininho. 1, 2, 3, 4. Então, meu ponto 4 vai estar aqui. Eu não vou escrever todos, não, que vocês